Olá, boa noite. Cá estamos nós de novo. Bom, pelos mesmos motivos do vídeo anterior, de novo com o celular. Até voltar o laptop, a gente usa o celular mesmo, né? Não é a mesma coisa de um laptop, os mesmos recursos, a mesma qualidade até da câmera, mas enfim, a gente se vira, né? Conto com a boa vontade de vocês aí do outro lado também. Me desculpem se não ficar tão bom, mas enfim. A série de hoje, na verdade, é uma minissérie. Replay, que apesar de ser de 2025, com a Dakota Fanning, e assim, não é um filme, não é antigo, mas eles assim acabaram preferindo usar o preto e branco até para dar um charme, para dar o tom mais misterioso da história. Que inclusive é inspirada, é baseada no livro de 1950, o talentoso Thomas Ripley. E tem um filme lá da década de 70 e pouco, 80, com Jude Law. Só que esse foi colorido, mas essa agora de 2025, apesar de já termos o filme colorido, eles preferiam usar o preto e branco para dar um tom mais misterioso, mais classudo à série, à história. Nunca li o livro. Venho procurando para comprar o físico ou para baixar, mas os disponíveis para baixar, o arquivo parece que está corrompido, faltando coisa, não sei. E físico, não, quem aí tiver como me indicar onde achar, em alguma papelaria, alguma livraria aí online, porque eu gostaria muito de ler depois de assistir a série. Mas enfim, é a história de um rapaz, o Thomas Ripley, que ele era parte da cena ali golpista de Nova York, malandra. Aquilo ali que você quisesse arrumar com ele, desde identidade falsa, passaporte falso, a qualquer outra coisa você arrumava com ele, e ele próprio aplicava certos golpes, como roubos de identidade e sumiço nas vítimas dos roubos de identidade dele. Ele ia lá, sumia com a pessoa e pegava a identidade dela, pegava o dinheiro dela, cobrava qualquer quantia que estivessem devendo a ela, que vamos supor, um médico ou um quiroprático, está devendo dinheiro a ele. Tem um paciente que está devendo dinheiro. Ele ia lá, cobrava pela pessoa, pegava o dinheiro e metia o pé. Até que ele foi encontrado pelo pai do Richard Greenleaf, foi contratado para trazer o filho dele de volta. Foi contratado pelo Sr. Greenleaf para trazer o Richard, ou Dick Greenleaf, filho dele, de volta para Nova York. Ele estava morando na Itália. Até que ele resolve fazer a mesma coisa que ele fazia em Nova York, lá na Itália, em Atrani. Que, né, o Dick roubou a identidade dele e sacou, foi vivendo do fundo fiduciário que os pais tinham feito para ele. Mas o dinheiro que ele, o Tom, tinha herdado de uma tia dele, ele ainda ficou com o fundo fiduciário do Greenleaf, se passando do Dick, se passando pelo Dick. E é a série toda assim. Quando ele tá você pensa, ele vai ser pego agora. Não, ele não é. Ele se passava pelo Dick para pessoas que não conheciam o Dick, e para os amigos dele ele dizia: não, ele não tá aqui agora não. Ou ele viajou, ou ele deu uma saída, ou ele foi encontrar uma pessoa. Esse Dick tinha inclusive uma namorada interpretada pela Dakota Fanning, Marge Sherwood, que era uma escritora de viagens.
E assim, ele falava, não, ele foi a Roma. Tanto que quando um amigo do Dick começa a desconfiar e vai ao apartamento dele onde o Tom estava para confrontá-lo, ele também, o rapaz, e também assume, pega ali o que podia, faz a limpa no patrimônio do rapaz. Fundo fiduciário, que esse rapaz também, assim como o Dick, tinha pais ricos, que aí tinha fundo fiduciário, pegava ali o fundo fiduciário, pegava ali dinheiro da carteira, pegava ali o relógio. Agora, não é botar a culpa na vítima, mas como é que esse Dick também fica sozinho? Ele começou a desconfiar do cara. Você vai ficar sozinho no meio do oceano com uma pessoa, num barco, que você já está desconfiada que não é boa coisa, que já tinha mentido para os seus pais para continuar tirando o dinheiro deles, que ele foi contratado. E ao invés de falar, não estou conseguindo, ele foi dando a entender que estava conseguindo sim, quando na verdade não estava. Aí quando o cara descobriu com o filho, ele cortou a mamata. Aí assim, o Dick foi lá, confrontou ele no barco sobre isso. Desculpa. E depois que ele sumiu com o Dick, esse amigo dele foi lá, eu já sei o que você fez, que não sei mais o que, eu vou chamar a polícia. Sozinho com ele no apartamento. Cara, me desculpe, não é botar a culpa na vítima não, mas eu pedi pra morrer. Mas assim, o tom da série assim, o tom que a série deu à história, até pela própria trilha sonora, junto com o preto e branco, muito bom. As vestimentas, né, bem segundo o meu entendimento, bem assim limitado, porque eu não sou nenhuma historiadora da indumentária, eu não sou como, por exemplo, a modista do Desterro ou o Tiago Braga do Brasão de Armas, que teriam mais embasamento teórico para falar sobre isso, mas ao meu entender, como leiga, eu achei assim a própria maquiagem, principalmente, né, a caracterização, a maquiagem, principalmente da Dakota Fanning, as roupas, assim, muito adequado, muito assim fiel, historicamente correto, muito fiel ao período retratado ali, que é mais assim para a década de 45, 50, indo para os anos 60. Não era aquela fase hippie dos anos 60, mas também não era aquela coisa 100% fora disso, né? Pelo contrário, é bem classuda, aquele tom bem classudo dos anos 50. E a trilha sonora também de ponta, nota 10. Principalmente para quem gosta de um jazz instrumental. Eu, por exemplo, gosto, meu irmão gosta. Assim, só que essas cenas dos assassinatos, elas foram um pouco explícitas demais, um pouco gráficas demais, principalmente a questão do sangue. Mas, assim, ao mesmo tempo foi atenuado pela questão do preto e branco. Então, assim, foi explícito, mas o preto e branco deu uma quebrada, né? Não ficou tão explícito. Talvez se fosse em cor, talvez tivesse sido um pouco mais explícito, até um pouco mais desagradável, um pouco desagradável de se ver. Mas assim, no geral eu recomendo, nota 10, parabéns. Para os atores, para o elenco, para o roteiro, para caracterização, para trilha sonora, ok. Assistam, recomendo.